Som. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia nessa noite, na primeira epístola de Pedro, desta vez no capítulo 2, onde faremos a leitura do versículo 13 até o versículo 17. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta durante todo o processo da exposição das Escrituras. A palavra do Senhor é na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 13 ao 17, vai nos dizer assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, na exposição da sua palavra nessa noite. Meus irmãos, nós chegamos agora à altura da carta de Pedro, aqueles irmãos dispersos na Ásia Menor, onde Pedro vai tocar a respeito do tema da submissão. No caso aqui, a submissão às autoridades instituídas. Se você me permite, uma outra tradução nesse texto pode elucidar melhor o que ele está mostrando aqui. Essa outra tradução diz assim: por amor ao Senhor, submetam-se a toda autoridade instituída entre os homens, quer ao rei, como a autoridade suprema, ou aos governantes, que são enviados por ele para castigar aqueles que fazem o que é errado e elogiar os que fazem o que é certo, pois é da vontade de Deus que, ao fazer o bem, vocês acabem com a conversa ignorante dos homens insensatos. Vivam como homens livres, mas não usem sua liberdade para acobertar o mal. Vivam como servos de Deus. Mostrem o devido respeito para com todos. Amem a fraternidade dos crentes. Temam ao Senhor. Honrem ao Rei. Mudou alguma coisa? Eu acredito que sim. O que é que nós percebemos então nesse texto e qual é a intencionalidade de Pedro ao escrever essas linhas para aqueles irmãos que ele tinha como amados, pessoas próximas do seu convívio, pessoas estas que ele acabara de exortar no verso 11 e verso 12, para que pudessem, como peregrinos e forasteiros, se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra eles, como de malfeitores, observando o vosso procedimento e as boas obras, glorifiquem a Deus no dia que Jesus visitasse a vida destas pessoas. E agora, dando continuidade, ele fala ainda sobre submissão e agora a partir de 2 subtítulos: obediência e liberdade. E quando ele fala sobre obediência, é necessário que nós percebamos que ele está falando de obediência exatamente depois que ele acaba de exortar os irmãos a respeito da conduta cristã. Faz parte da conduta cristã também ser obediente às autoridades instituídas.
Por isso que ele está aqui instando os crentes a honrarem as pessoas que foram apontadas para governá-los. Em outras palavras, Pedro afirma que o cristão deve submeter-se à autoridade por amor ao, ou seja, a lei da terra deve ser seguida, desde que não fosse o cristão a desobedecer à lei de Deus cabalmente. Só para que vocês se lembrem, tem 2 textos nas Escrituras que deixam essa ideia ainda mais forte. Atos capítulo 4, verso 19, abra lá. O texto diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ora, se Pedro está dizendo que nós devemos ser submissos, obedecer às autoridades instituídas, por que que aqui ele diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens? Porque Pedro está dizendo de que é necessário obedecer às autoridades enquanto estas não levam você ou não levam a nós a desobedecer à instrução divina. Porque quando isso for colocado em xeque, nós precisamos obedecer mais a Deus e certamente a Deus no lugar dos homens. Atos capítulo 5, verso 29 também repete mais uma vez: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Conclusão: em matéria da obediência, se as autoridades instituídas não estiverem nos levando a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, é dever nosso de consciência obedecê-las. Porque conforme diz o apóstolo Paulo em outro texto, agora em Romanos capítulo 13, toda autoridade foi instituída por Deus. Nesse sentido, meus irmãos, o verso 13 chega dizendo que por amor ao Senhor, submetam-se a toda a autoridade instituída entre os homens, quer ao rei como autoridade suprema, ou aos governantes que são enviados por ele para castigar aqueles que fazem o errado e elogiar os que fazem o que é certo. Aqui Pedro vai introduzir o verbo sujeitar-se, que é a palavra-chave dessa passagem. O verbo em si pode ser traduzido como ser sujeito, no sentido passivo, ou sujeitar-se no sentido reflexivo. A palavra significa basicamente colocar sob, subordinar, e nessa passagem é sinônimo do verbo obedecer. E a implicação não é de que a pessoa que se sujeita à autoridade perde sua dignidade, mas que ela reconhece a autoridade que foi instituída por Deus, diz o comentarista bíblico sobre a passagem. E aqui, meus irmãos, já cabe uma primeira aplicação. Muitas vezes nós somos contrariados, nós somos colocados em situações em que mesmo quando nós estamos convictos do que é certo, somos contrariados. E aí nós temos 2 situações a assumir: nos rebelar contra a autoridade instituída ou obedecer à autoridade instituída. No caso aqui, Pedro diz que nós devemos estar sujeitos a toda a autoridade instituída, uma vez que esta se mantém alinhada com aquilo que Deus estabeleceu. E como é que eu vou saber que essa autoridade aqui instituída, ela está alinhada com a ordem da criação, com toda a criação humana, com a criação no sentido de se referir ao ato através do qual o corpo da autoridade ou do governo é instituído por Deus? Porque Deus, quando Ele cria o mundo, Ele não deixa o mundo numa anarquia, mas Ele cria os seus reinos e coloca os comandos sobre estes reinos. E como é que eu vou saber disso? Preste atenção no finalzinho do verso 14. São enviados por Ele, ou seja, por Deus, para castigar aqueles que fazem o que é errado
e elogiar os que fazem o que é certo. Quem foi que mandou estes governantes castigar aqueles que fazem o que é errado e elogiar os que fazem o que é certo? O rei. E quem foi que instituiu o rei? Deus. E aqui, meus irmãos, nós nos consolamos com a ideia absoluta de que Deus continua no governo e no comando de todas as coisas, e Pedro tinha noção disto. Toda a autoridade instituída. Se os cristãos no tempo de Pedro tivessem de se recusar a obedecer à lei romana, eles teriam dado aos seus inimigos as provas necessárias para acusá-lo de conduta ilegal. E Pedro está dizendo, não façam isso. Ele deixa implícito que Deus é soberano e em todas as áreas da vida Ele está plenamente no controle das situações. Assim, Pedro encoraja os cristãos a se submeterem à autoridade instituída e a cumprirem o propósito de Deus no mundo. E aí nós precisamos entender que nesse aspecto, mais uma vez, quando nós nos submetemos por amor a Deus. E às vezes vamos nos submeter por autoridades absurdamente tirânicas, injustas, maléficas. Mas enquanto estas não estão fazendo algo que contraria a instrução das Escrituras, devemos nós obedecê-las. Por quê? Porque Deus está no comando. E no momento que Deus quiser tirar o tirano, o déspota, o autoritário, aquele que trabalha contra a justiça, aquele que faz o que é mal no seu cargo, Ele pode fazê-lo imediatamente. O que é que eu quero dizer com isso? Que se a autoridade instituída, ela nos reclama de fazer o que é bom, nós não devemos deixar de fazê-lo, embora não devamos imitar as suas más condutas. Porque cabe ao cristão viver para adorar e servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Daí Pedro vai dizer no verso 15, preste atenção, pois é da vontade de Deus, o quê? Que ao fazer o bem, vocês acabem com a conversa ignorante dos homens insensatos. Como que eu respondo às indagações do Salmo 10 que o presbítero Eliseu acabou de proferir aqui para nós? Quando nós percebemos a prosperidade do ímpio, sabe como nós respondemos? Segundo Pedro, fazendo a vontade de Deus, fazendo o bem, pagando o mal com o bem, para que aqueles que de forma ignorante, ou seja, alheios ao conhecimento de Deus, à sua vontade, aqueles que profanam os ensinamentos de Deus nas suas próprias vidas, homens insensatos, esses não tenham como atacá-los, porque não encontram nada em sua conduta como cristão que venha a servir para apontar. Porque o grande cerne desse sofrimento que Pedro vai começar a construir nesta carta para aqueles irmãos é exatamente sofrer sendo inocente e não culpado. Qual é o louvor a Deus que há em você ser apontado como responsável pela a condenação que você sofre? O louvor a Deus está exatamente em sermos inocentes, sermos injustiçados, e mesmo assim não deixar de fazer o bem. Porque existe no céu um Deus soberano que reina e governa sobre tudo e sobre todos. E a questão, eu vou repetir mais uma vez aos jovens que estão aqui de ontem à noite, não é sobre nós a questão, é sobre Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Então, a primeira lição que eu gostaria de deixar para os irmãos nesse texto é que nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades instituídas, sermos obedientes às ordens estabelecidas, à medida que estas não conflitem
com as instruções da Escritura e mais. Devemos fazer o bem, calar o insensato e o ímpio por um procedimento santo, correto, justo, verdadeiro, íntegro. O cristão precisa guardar esta postura neste mundo que vivemos. Mas o segundo aspecto que o texto fala é sobre a liberdade. Nessa perspectiva de que nós devemos ser submissos às autoridades instituídas, portanto, obedientes à ordem estabelecida, nós precisamos gozar também da liberdade. Porque liberdade combina, meus irmãos, com responsabilidade. Liberdade tem tudo a ver com obediência. Liberdade tem tudo a ver com você estar consciente de que o seu Redentor vive e que o Deus soberano derramou sobre a sua vida graça e que você agora pode viver não mais escravo do pecado, mas segundo a instrução que nós recebemos da palavra de Deus. Veja agora, no verso 16 e 17, quando ele fala sobre liberdade. Vivam como homens livres, mas não usem sua liberdade para acobertar o mal. Mais uma vez ele está tocando nessa tecla. Veja como ele é esperto com a construção do argumento. No primeiro versículo, na primeira parte do texto, ele nos convida a considerar a prática do bem, quando ele fala de obediência. E quando ele vai falar de liberdade, agora ele fala que nós não devemos usar a nossa liberdade para acobertar o mal. E o que é que ele quer com isso? Ele está dizendo, olha irmãos, nós somos livres para viver como cristãos, mas não devemos usar da nossa liberdade para dar vazão ao nosso pecado. Porque todas as coisas são lícitas ao cristão, mas nem todas convêm, porque nós somos de Cristo. Somos agora servos de Cristo. Somos escravos de Cristo para fazer a sua vontade em todos os aspectos da nossa vida. E aí você precisa entender que ser livre, como nós cantamos, né? Com o Fernandinho, tem a ver com isso. Ser capaz de viver de acordo, concordemente com a vontade de Deus, sendo servos de Deus. Olha o que ele diz na sequência, depois que ele acaba de dizer para não usar a liberdade para acobertar o mal. Vivam como servos de Deus. E como é que um servo de Deus vive? Versículo 17. Mostrem o devido respeito para com todos. O servo de Deus é alguém respeitador de todos. E aí ele dá uma relação. Qual é a relação que ele dá? Naquela primeira tradução que eu mostrei para vocês, ele diz assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nessa segunda tradução que eu trouxe aqui para vocês, ele vai dizer assim: ame a fraternidade dos crentes, temam o Senhor, honrem o rei. Martinho Lutero, falando sobre liberdade, o autor do comentário bíblico vai dizer que ele explicou o conceito de liberdade de modo breve, que ele era característico. Ele diz assim: um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. Só aqueles, meus irmãos, de acordo com essa perspectiva de Lutero e aquilo que Pedro já ensina para nós, só aquele que verdadeiramente é livre é capaz de se sujeitar à autoridade instituída e é capaz de não usar a sua liberdade para dar vazão ao mal que existe no coração de cada um de nós. Veja que Pedro ele não para de dizer para os irmãos: dispam-se da sua velha natureza,
Não satisfaçam mais as paixões que vocês tinham outrora. E agora ele diz: se submetam à instituição humana estabelecida, porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E diante disso eu gostaria de lembrar vocês de que não pisou sobre a terra um homem que também por sua vez era Deus, tão livre como Jesus. E qual é o testemunho de Jesus diante de Pôncio Pilatos, quando Pilatos quis dizer que estava na mão dele soltá-lo ou condená-lo? Qual foi que Jesus respondeu? Pilatos, você não pode fazer absolutamente nada comigo, além daquilo que lhe foi concedido. Porque a autoridade que Pilatos desenvolvia era uma autoridade que havia sido dada pelo próprio Deus. Porque toda autoridade, inclusive Pilatos, foi instituída pelo Senhor. Estou trazendo todos esses conceitos teológicos, meus irmãos, porque nós estamos nos aproximando aí do pleito das eleições. E de vez em quando eu dou assim uma espionada nos irmãos no Facebook, vejo os grupos da igreja de WhatsApp. Nem sempre, né? Nem sempre é possível, porque os irmãos mandam mensagem demais, a gente não dá conta. Mas de vez em quando a gente dá uma olhada. E nesses momentos a nossa preferência política é sempre colocada. Mas nem sempre nós fazemos isso de maneira respeitosa. E aí eu gostaria de fazer o primeiro alerta para a Igreja Presbiteriana de Araras. Meus irmãos, o governo que foi instituído democraticamente em nosso país foi instituído pelo próprio Deus, como todos os anteriores foram, e como os outros serão. Aquele que é eleito pelo povo só toma posse se Deus quiser que ele tome posse. Nós já temos relatos disso na história do nosso país, não sei se vocês se recordam disso. Se Deus quiser, porque toda a autoridade é instituída por Deus. O governo, no sentido democrático, do exercício do voto, pode até ser que o poder emane do povo, o poder de escolha, mas o poder de comando, de governo, continua nas mãos de Deus. Então guarde isso quando você for se dirigir a uma autoridade instituída. E se essa autoridade está cometendo alguma torpeza, alguma irregularidade, denuncie. Formule um documento, estude, se prepare e defenda a nação desses corruptos. Agora, de forma leviana, nenhum cristão deve sair fazendo acusações ou disseminando informações falsas, seja o candidato A, B, C, D, F, G, W, Y, H, ou YZ. Por quê, meus irmãos? Porque nós não fomos chamados para a atitude de anarquia, de rebeldia, mas fomos chamados para a submissão às autoridades instituídas. Um segundo conselho: se por um lado nós devemos obedecer, nós também temos liberdade de escolher aqueles candidatos que mais se alinham com aquilo que as Escrituras ensinam. Por isso Pedro vai dizer: não usem da liberdade para encobertar o mal. Não é porque você é livre de votar em quem você quiser que você pode fazer isto sem utilizar-se dos critérios das Escrituras. Veja na proposta daqueles que são candidatos aos pleitos políticos se o que eles estão propondo conflitua ou não com as Escrituras. Porque se conflituar, meus irmãos, qual é o nosso dever de consciência? Importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quem é a consciência da igreja quando ela vai votar? A consciência da igreja é você mesmo, meu irmão. De você orar a Deus, pedindo a Deus que suscite candidatos que sejam candidatos que representem realmente
a sua conduta, a sua posição como cidadão cristão e brasileiro, de você orar pelos candidatos, de você fazer uma escolha consciente e de você não se deixar enganar ou iludir ou influenciar por nenhum contaminado ideologicamente por alguma corrente política. Porque embora nós temos a facilidade de criticar os movimentos de esquerda em nosso país, mas tanto os movimentos de esquerda, como de centro, como de direita, como de extrema direita, como de extrema esquerda, botemos a mão na consciência. Tem pouca diferença, meus irmãos. Para começo de conversa, nem se sabe adequadamente o que é que significa a ideologia dessas linhas partidárias. Se eu perguntasse a você hoje aqui, o que é que define um político de esquerda? O que é que define um político de direita? Você saberia dizer? E por que nós nos degladiamos? Por que nós brigamos? Por que nós agredimos uns aos outros? Não é dando vazão à nossa própria carne? De querer magoar, ferir a consciência do outro? Então, meus amados irmãos, prestemos atenção. Porque quando Pedro e Paulo vai trazer para nós esse conceito de autoridade instituída, Pedro e Paulo colocam-nos diante da realidade de que Deus é governador soberano sobre tudo e sobre todos. E que é Deus que vai conduzindo a história e vai desenrolando a história. E mesmo que um ímpio ascenda e seja bem sucedido e vá ao poder, às vezes a gente fica olhando o Salmo 10 e fica só nas perguntas, não devemos nos esquecer de que Deus está atento à oração do órfão, Deus está atento à oração da viúva, Deus está atento à oração do necessitado, Deus vai fazer cumprir o seu propósito sobre a terra, Deus vai usar a igreja para isso. Uma das questões que nós precisamos considerar, honesta e sinceramente em nossos dias, é o envolvimento dos irmãos na vida da política. Embora eu posiciono pessoalmente contrário à participação de pastor na política, eu acho que o pastor, na minha opinião, isso aí, por favor, me permita compartilhar com vocês, eu entendo que se um pastor quer se enveredar no caminho da política, ele deveria deixar a função pastoral e se encarregar disso. Ponto. Fecha aspas. Mas a igreja precisa ser motivada a se envolver em política. A igreja precisa ler política, a igreja precisa entender de política. Os irmãos precisam ser candidatos a vereador, a deputado, a senador, a presidente da república. Porque a igreja, infelizmente, ela terceiriza tudo. Ela terceiriza o trabalho de evangelização que ela deveria fazer, ela terceiriza o discipulado que ela deveria se envolver, ela terceiriza o aconselhamento que ela deveria fazer uns com os outros, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. A igreja quer terceirizar também a responsabilidade que recebeu de participar efetivamente do espectro político. E aí os pastores têm que deixar o púlpito para servir a política, quando muitos de nós poderiam se ocupar desse encargo. O ensinamento da palavra de Deus, meus irmãos, deve penetrar em todas as áreas da vida, inclusive no governo. Lembremos de Faraó, quando ele coloca José para ser o segundo no poder do governo do Egito. Lembremos de Daniel, que ocupou posição semelhante durante os reinados do rei Dário e Ciro. Sempre que possível, os cristãos devem procurar participar da liderança de todos os níveis de governo e aplicar os princípios que as Escrituras ensinam lá nesses lugares. Não é a igreja começar a cantar cânticos de guerra para ficar na porta da esplanada, amarrando os demônios e depois subjugando aqueles que vão passando ali, dizendo, olha que está tudo dominado por Cristo. Tudo já está controlado e governado por Cristo.
Mas para que isso se efetive, a igreja precisa se dispor a participar desses cenários. Apesar de não sermos do mundo, nós ainda estamos no mundo. Se a igreja deseja exercer uma influência benéfica sobre o Estado, não deve se utilizar de recurso da separação, mas da infiltração espiritual. E aí eu queria desafiar você. Meu irmão, Deus não está te chamando para você ser um vereador nessa cidade, não? Deus não está te chamando para você fazer parte nem que seja síndico do seu prédio. Deus não está te chamando para você se envolver na vida pública, não? Porque quando nós lamentamos e lamuriamos as decisões absurdas e anticristãs que estão sendo tomadas em nosso país, nós podemos nos perguntar, já que somos maioria cristãos nesse país, por que isso está acontecendo? Será se não é por conta de uma minoria que quer sobrepujar a maioria, uma minoria barulhenta que ocupa os cargos que você, irmão, irmã, deveriam estar ocupando para influenciar positivamente e espiritualmente o estado de governo que nós estamos aí? A liberdade nós temos, precisamos fazer bom uso dela. E no lugar de nós rechaçarmos essas ideias, nós deveríamos nos qualificar mais e melhor para sermos estas pessoas influentes. Há mais de 10, 20 anos atrás, uma ideologia política desse país se infiltrou no Ministério da Educação. Faça a sua leitura e as suas pesquisas. Há mais de 20 anos atrás, estava sendo denunciado. Olha onde nós chegamos. Onde estava a igreja que não equipou professores, que não equipou mestres, doutores, administradores de escola, para que pudessem agora contrapor essa ideologia política que maciçamente quebra e rompe com os valores da minha e da sua família cristã. Quem é pai aqui, que tem criança na idade escolar, sabe do que eu estou dizendo. Acorda, igreja. Deus nos chamou para sermos influentes espiritualmente, e isso para o louvor da glória de Deus. Não somos rebeldes, nós amamos uns aos outros, mas nós devemos também honrar o rei, mas o rei não pode ser honrado em detrimento do Senhor, porque o verdadeiro rei da nossa vida é o Rei Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós suplicamos a Ti a graça sobre
Foi 4 pela manhã e mais 4 agora à noite. Irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião. Eu gostaria de convidar aqui à frente os nossos diáconos, todos os diáconos presentes aqui nessa oportunidade. Gostaríamos de chamar também a nossa irmã Juliene, que vai nos assessorar nesse momento. Está faltando só o presidente da junta? O presidente da junta, ele teve um imprevisto familiar hoje. Os irmãos estejam em oração pela tia do Equiel. Sofreu um acidente doméstico. Mas, juntamente com o Ezequiel, esses irmãos são os diáconos da nossa igreja. Só apresentar para vocês: João Eduardo, tá? Fernandão, Amarildo. Na verdade, o nome dele é Luiz Fernando. Luiz com S. Tá? Marinho. Nós vamos acabar as pilhas tudo hoje, não se preocupe não. Carlos, Adalto e está faltando também o nosso irmão José Cláudio, né? O Zequinha. Edgarde também está faltando aqui e o Adilson. Então, nós estamos com parte dos nossos diáconos aqui nessa manhã. Os irmãos que vão convidar durante a semana para fazer alguma coisinha, um jantar, um churrasquinho, vocês podem mirar nesses aqui e nos que estão ausentes também. Tá? E pode chamar o pastor junto que a gente vai lá fazer uma oração. Tá certo? Esses irmãos têm servido a nossa igreja, meus queridos irmãos, com todo o entusiasmo, com todo o apreço. E nós gostaríamos, nesta ocasião, onde nós comemoramos o dia do diácono, dia 9 de julho, é o dia especial que nós comemoramos, deixar para vocês uma mensagem, uma lembrança e depois um convite a vocês, diáconos e os demais, para tomarmos ali um chá e termos um momento de comunhão, enquanto os irmãos combinam os jantares e os churrascos que vocês vão fazer para eles. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Interessante nós considerarmos isso, porque a gente tem a falsa sensação de que os diáconos são pessoas esperando para serem promovidas para presbítero. E isso é um grande engano. Diácono não é presbítero. Diácono é diácono. São 2 oficiais que nós temos na igreja, os presbíteros e os diáconos. E a Bíblia deixa claro que estes homens, que são responsáveis pelo braço de compaixão e de misericórdia, completam a dinâmica da igreja. E a gente louva a Deus pela vida dos irmãos, pelo cuidado que eles têm tido com os órfãos, com as viúvas, com os carentes, no donativo de cestas, de roupas, de atenção, de até mesmo, além de tudo isso, levar para pregar a mensagem do Evangelho, porque eles sabem que eles não vão jamais com assistencialismo resolver os problemas do mundo, mas é necessário que eles também preguem o Evangelho do Senhor Jesus onde quer que eles vão. E nós gostaríamos de chamar a igreja a homenageá-los nessa noite, lembrando que eles são preciosos para nós. Queria chamar os presbíteros aqui presentes nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Logo após essa oração, a Juliene vai passar uma lembrança para eles, né? Chamar os presbíteros aqui. Vamos orar ao Senhor, abençoando a vida desses irmãos. Pai querido, nós louvamos a Ti pela vida dos nossos irmãos, pelo serviço de compaixão que eles têm desenvolvido na igreja. Em muitos momentos, eles foram um socorro na vida de muitas famílias e eles representaram a igreja na expressão do amor de Cristo na vida dessas pessoas.
É um trabalho, às vezes, ó Pai, não compreendido, é um trabalho, às vezes, escondido na igreja. Mas quando ele falta, todos nós padecemos. Pedimos que o Senhor recompense a esses amados irmãos aqui presentes e também os ausentes, dando a eles, ó Pai, dimensão da obra de Cristo que eles precisam desenvolver a partir do ofício que eles receberam. E que nós, como igreja, Deus, saibamos honrá-los, respeitá-los como autoridades instituídas e que certamente o Senhor separou para serem usadas aqui na Igreja Presbiteriana de Araras. Derrama as tuas bênçãos sobre eles, sobre as suas famílias e sobre a vida desta igreja. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, receba os cumprimentos aqui do conselho, os presbíteros da igreja, vão aí na sequência cumprimentando vocês. Recebam aí a lembrança, tá certo? E depois os irmãos que vão fazer os contatos aí, fazer a escala os irmãos fiquem à vontade na hora do chá. Tá bom? Meus irmãos, apenas um aviso para vocês. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês, quer dizer. Meus irmãos, apenas um aviso. No próximo final de semana, nós vamos estar em viagem. Nós fomos convidados a visitar uma igreja na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Então nós vamos viajar com a família pastoral, né, toda ela, eu, Heleno, Vinícius. Nós não temos cachorro, olha a vantagem de não ter cachorro em casa. Nós vamos estar viajando e retornaremos à igreja no dia 22 de julho. No dia 23, nós estaremos aqui em Araras, preparando a mala para o dia 24, juntamente com o presbítero Wellington, irmos para Cuiabá, em Mato Grosso, participar da reunião do Supremo Concílio. Então, provavelmente, essa vai ser, dentro do mês de julho, o nosso último momento de encontro, né? Nós só vamos nos ver, se Deus assim permitir, em agosto. Então, os irmãos fiquem sabendo, né, que nós vamos estar ausentes no próximo final de semana, a partir do dia 15. Nós vamos estar ausentes no final de semana seguinte, que é o do Supremo Concílio, e no final de semana seguinte ao Supremo Concílio, nós vamos estar na estrada voltando, se Deus assim nos permitir. Então nós só vamos nos encontrar em agosto. Orem por nós, pela nossa vida, tanto pela família pastoral, como também pela minha vida, a vida do presbítero Wellington. Nós vamos fazer uma maratona aqui, né? Saindo na madrugada do dia 24 e só retornando no domingo, dia 31 de julho. Vamos chegar até com um carregamento de linguiça cuiabana aqui com os irmãos. Deus assim nos permitir. Tá certo? Vamos ficar em pé? Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, a ação do Espírito Santo, consoladora e fortalecedora, esteja sobre nós, bem como sobre toda a Igreja de Cristo,